Por que os salários no Brasil são tão baixos? Por que as empresas pagam tão mal? Eu estava lendo uma matéria na internet que fala sobre esse tema do salário no Brasil e por que são tão baixos. E eu achei interessante e eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês aqui. Eu já tenho meu ponto, mas eu quero que vocês tenham a opinião de vocês aí, para ver o que vocês acham sobre isso, né? A gente já tem uma ideia, né, do porquê os salários no Brasil são tão ruins, a gente já tem os nossos motivos que a gente vê todo dia, mas eu queria que vocês dessem uma olhada nessa matéria para a gente debater sobre isso aí. Bom, essa aqui é a matéria, ela é desse site Divulga Vagas, é desse ano, e aí ela começa. Por que os salários andam tão baixos, né? A foto da notinha de 100 ali, né? Seria bom que, uma essas horas. A questão dos salários baixos no Brasil é uma preocupação constante para trabalhadores e especialistas em economia. Diversos fatores contribuem para a manutenção de remunerações aquém do necessário para uma vida digna. Este artigo aborda as principais causas dessa realidade, oferecendo uma análise detalhada e exemplos práticos. Vamos ver. Contexto econômico atual. Aí fala, reajuste do salário mínimo. Em 2025, o salário mínimo brasileiro foi reajustado para 1.518, representando um aumento de 7,5% em relação ao ano anterior. Embora haja um crescimento nominal, muitos argumentam que esse valor ainda está distante de suprir as necessidades básicas dos trabalhadores. Então aqui está falando, né, que de 2025 teve um reajuste de 7,5%, indo para 1.518, 7,5% em relação a 2024. Né? Aí você para pensar, né? 2024 aí para 2025. O quanto que os preços das coisas não reajustou no Brasil? Conta de luz, conta de água, internet, supermercado, roupas, comida, gasolina, né? Isso é só o básico, né, galera? Isso é só o básico. Preço do carro, carro usado, carro novo. Isso é só o básico tirando esses dois últimos, né? Como é que vai ser o suficiente para ter um bom salário diante de uma inflação, diante de um aumento, de uma carestia tão grande que a gente está tendo aí nos últimos anos? 7,5% vai representar o quê, né? O que você faz com 7,5% de um salário mínimo, né? É complicado. Aí continua. Participação do salário no PIB. Entre 2016 e 2021, a participação dos salários no Produto Interno Bruto, PIB brasileiro, né, caiu de 35,5% para 31%, atingindo o menor patamar em 16 anos. Essa redução indica que uma parcela menor da riqueza nacional está sendo destinada a trabalhadores. Então aqui, galera, já escancara, né? Aqui já escancara ainda mais, né? Porque de 35% do PIB para 31% do PIB, isso só pode significar uma coisa. Se a gente está produzindo igual e a gente está recebendo uma parcela menor, né, uma parcela menor desse dinheiro, dessa renda gerada, dessa riqueza gerada, está vindo para o bolso dos trabalhadores, significa que o nosso ganho diminuiu. Então, se o nosso ganho diminuiu, alguém está ganhando mais, alguém está ficando com uma fatia maior. Ou seja, ou é a empresa ou é o governo. Porque no modelo de trabalho, num contrato trabalhista, tem 3 partes. É o trabalhador que oferece o emprego, é o empreendedor que oferece o emprego, o empregado que aceita o funcionário e o governo que fica com os impostos. Então aí ou aumentou o imposto ou aumentou o lucro, né? Porque a fatia e a margem do que a gente ganha diminuiu, né? Então, entre 2016 e 2021,
veio reduzindo aí significativamente a parcela do que o trabalhador ganha em relação ao que ganhava antes. Então, além do salário mínimo reajustar muito baixo, cada vez menos o que gera no país é destinado para a mão do trabalhador que produziu a riqueza. Então aí a gente já vê uma malandragem ou é do governo ou é das empresas, a gente não sabe. Alguém está ficando com mais, aí a gente está ficando com menos, né? Das duas, uma. Para a gente não está vindo. Então, um deles aí, ou os dois, estão ganhando mais, a gente cada vez menos. Fatores que contribuem para os salários baixos. Baixa produtividade. A produtividade média do trabalhador brasileiro é considerada baixa em comparação com outros países. Isso se deve a fatores como educação de qualidade insuficiente. Muitos brasileiros não possuem acesso a uma formação adequada, limitando suas habilidades e competências. Então, muita gente aí não tem acesso, né, galera, a qualificação profissional, né, ensino de qualidade, educação de qualidade. Então, isso acaba fazendo com que a gente, né, os trabalhadores, tenham menos acesso a vagas que teriam um salário melhor, né, uma melhor remuneração. Falta de investimento em tecnologia. Empresas que não investem em inovação tendem a ter processos menos eficientes, impactando a produtividade. Então, aqui já tem uma controvérsia, né? Aqui ele fala que a produtividade média do trabalhador brasileiro é considerada baixa, mas aqui ele já fala da falta de investimento das empresas. Então, assim, se o brasileiro já tem a produtividade baixa e as empresas não investem em melhores condições de trabalho e melhor ferramentas, sistemas e tecnologia, então isso vai fazer com que caia mais ainda a produtividade. Ou seja, então a empresa não investe e culpa a produtividade do trabalhador por trabalhar pouco, por não trabalhar o suficiente. E aí vai justificar isso em cima do salário, né? Então você produz pouco, a empresa vai dizer, se você produz pouco, você vai ganhar pouco. E o trabalhador vai dizer, vai rebater, se você me paga pouco, eu vou trabalhar pouco. É igual o Vampeta dizia, né? Vocês fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Aí o trabalhador vai falar, você finge que me paga, eu finjo que trabalho. Finge que me paga o justo, um salário decente, eu finjo que trabalho conforme o salário que é pago, né? Então isso é bem complicado. O Sudeste tem mais oferta de empregos, né? Mais concentração de empregos na área da indústria, né? O que sobe, que a gente sabe que a indústria tende a pagar mais do que as outras áreas, né? Mais do que serviços e logística, enfim, outros, e comércio, né? E outros aí. Então, se aqui tem mais, a média salarial vai subir, né? Continua. Precarização do trabalho. A abertura de vagas formais tem se concentrado em posições de baixos salários. Profissões como serviços de faxina lideram a geração de novas oportunidades, enquanto categorias mais qualificadas enfrentam estagnação ou redução salarial. Então aqui ele está falando, né, que as empresas têm oferecido e criado, né, mais oportunidades de trabalho para cargos mais baixos, né, consequentemente com menores salários, enquanto quem está em posições mais altas, né, de mais qualificação está enfrentando uma estagnação salarial ou até mesmo uma redução, né? Então isso mostra, né, que as empresas, se elas reclamam da falta de capacitação, por outro lado, elas também não oferecem uma qualificação, né, como forma de apostar naquele funcionário que ele possa desenvolver aquela habilidade. Então isso fica difícil, né, porque a empresa só responsabiliza o trabalhador, mas por outro lado também não estende a mão. Isso no geral, tá, galera? Eu sei que existem empresas que oferecem treinamento, oferecem oportunidade. Eu mesmo já dei essa sorte de encontrar uma empresa que me desse oportunidade, me desse, né, uma chance de crescimento e um treinamento também para exercer esse cargo, né? Mas
não é o que a grande maioria faz, não é a realidade da grande maioria. Então, por isso, né, fica faltando essa parte aí também das empresas na maioria, né? Impactos dos salários baixos na sociedade. Aumento da pobreza. Salários insuficientes contribuem para o crescimento da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Em 2022, 27,7 milhões de brasileiros estavam nessa condição. Ó, isso aqui é grave, hein, galera? Isso aqui é grave, hein? 27,7 milhões em 2022, né? Um ano bem próximo e bem recente, né? Então, 27,7 milhões de brasileiros na linha da pobreza em 2022 vivendo aí no Brasil. Isso é uma coisa bem alarmante, né? 27,7 milhões de pessoas é um país aí de médio porte, até alguns países de grande porte, né? Muitos países da Europa não têm essa população, né? A maioria, né? São países ricos, mais pequenos e não tem essa população. Então, você tem um país vivendo dentro do Brasil abaixo da linha da pobreza por conta dos baixos salários, né? Então aí existe um problema muito grande aí no nosso país, né, que tem que ser melhor revisto, né, isso, e tem que ter aí uma solução aí urgente para isso, galera, porque do jeito que tá, a coisa não tem perspectiva de melhora enquanto não haver uma grande mudança, uma grande evolução. Por nossa parte, a gente tem que buscar sempre estar se qualificando para tentar buscar melhores oportunidades, melhores posições, porque a tendência, eu acredito que não vai melhorar, por vontade ou por decisão das empresas de querer pagar um salário melhor. Se tem quem faça por pouco, por que vai pagar mais? Por que vai pagar melhor? Se já tem gente fazendo aquele serviço e aceitando o que está sendo pago, a tendência é continuar ou até diminuir. Muitas empresas fazem isso. Acaba mandando funcionários que tenham um tempo de casa maior, que tenham um salário um pouco elevado, e acaba contratando gente nova com salário menor, até pela metade do valor, muitas das vezes, né? Então, acontece muito isso. É um fenômeno que vira e mexe acontece, né? Em alguns segmentos, né? Ultimamente eu estou acompanhando um canal que fala sobre TI, né, sobre a área de TI, onde o cara do canal falava que é uma coisa que está acontecendo hoje na área de TI. Eles estão demitindo em massa pessoas que já têm um salário já grande, considerado grande e alto, né, dentro da empresa, para contratar júniors, pessoas que estão iniciando aí na carreira, com salário bem menor, para fazer a mesma coisa. Né? Nesse caso aí até compensa para a empresa fornecer um treinamento, já que está pagando um salário bem menor, então compensa bastante aí para a empresa, né? Nesse cenário, e é o que muitas têm feito, né? E tem sido muito frequente aí nessa área do TI, né? Segundo alguns canais e alguns profissionais do meio da área aí que eu tenho visto aí. Endividamento das famílias. Com rendimentos limitados, muitas famílias recorrem ao crédito para suprir necessidades básicas, resultando em altos níveis de endividamento e inadimplência. Ó, galera, isso aqui é bem sério, hein? Isso aqui realmente é bem sério isso aqui. Porque muitas famílias estão comprando, estão conseguindo comprar os seus produtos básicos, pagar os seus gastos básicos somente com crédito. Então você pensa, uma família que está tendo que recorrer a um cartão de crédito para fazer uma compra aí no supermercado, né? Ele vai comprar essa compra hoje e vai jogar a fatura para o mês seguinte, né? Vamos supor que ele gastou R$700 ali no mercado, o que R$700 a gente sabe que hoje não dá para nada no mercado. Um quilo de carne está R$50, né? Um litro de leite está quase R$6, um café está quase 40. A gente sabe que não dá para nada. Então, vamos colocar R$1.000 aqui, né, de simulação. Uma família vai fazer uma compra de R$1.000 no mercado e joga essa compra no cartão para o mês que vem. Isso quando não parcela. Vamos considerar que ela não parcelou, que ela jogou para o mês que vem.
Essa pessoa vai ter que voltar o mês que vem para fazer uma nova compra, porque ela vai ter que comer o mês que vem também. Essa pessoa vai ter que pagar a compra do mês passado com o dinheiro, o salário desse mês, e passar o cartão para comer de novo esse mês e jogar para o mês seguinte. Então virou ali uma bola de neve. Qualquer coisa qualquer imprevisto que essa família tenha, que essa família aconteça qualquer coisa, complicou a vida. Porque se você tiver que gastar esses R$1.000 que você tem que pagar do mês passado para fazer uma outra coisa, comprar um remédio, para comprar alguma coisa que quebrou dentro de casa, você vai ter que recorrer a alguém, né? Aí você vai ter que pegar dinheiro emprestado com outra pessoa para poder pagar o cartão do mês passado e já tem que fazer compra esse mês, né? Vai ter que passar o cartão de novo, então vai ficar devendo o cartão desse mês, da compra desse mês, que vai vir o mês que vem, ainda vai ter que pagar a pessoa que você tomou um dinheiro emprestado. Então é complicado, né? Então a gente vê aí que a situação ela é bem grave, né? Algo precisa ser feito, né? Então as autoridades, aí, o governo tem que tomar uma medida, tem que haver um planejamento aí para poder mudar isso, porque do jeito que tá insustentável, galera. Quem trabalha em cargos mais baixos tá inviável, tá impossível. Aí vem aqui as possíveis soluções e recomendações. Políticas de valorização salarial. Implementar políticas que garantam aumentos reais no salário mínimo acima da inflação pode melhorar o poder de compra dos trabalhadores. Sim, que é o que a gente já viu lá no começo, né? Você implementar políticas públicas e soluções aí que faça o salário ter um ajuste real, né? Um reajuste real acima da inflação. Porque com 7,5% na inflação que a gente tem hoje e na carestia que a gente tem hoje, não vai ser suficiente para nada. Dentro de uma realidade onde o salário mínimo está cada vez menor, representado menor dentro do PIB, né? Onde aí o governo ou os empresários, ou até mesmo os dois, estão ganhando mais e a gente cada vez ganhando menos. Se não tiver uma mudança, se não tiver uma política, uma estruturação nova, a tendência é piorar. A gente vai estar comentando do mesmo assunto aí sempre, 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 e nada vai ser feito. Então é preciso a gente ter essa consciência, né? É preciso a gente saber qual é o nosso papel também, qual é o nosso dever, a gente pensar sim no nosso futuro, né? Buscar aí melhores qualificações, buscar sempre evoluir, aprender o quanto der, o máximo que der, para a gente não depender desse tipo de salário, desse tipo de vaga, né? Infelizmente, nem todo mundo tem essa condição, mas se você tem, faça isso porque é o único jeito, né? Então vamos continuar seguindo aqui. Programas, investimento em educação e capacitação. Programas de formação profissional e educação continuada podem aumentar a produtividade e, consequentemente, os salários, né? Isso aqui é bem legal, porque programas de incentivo à educação e à capacitação são necessários, né? Porque até existem, né, até existe algumas instituições, né, que oferecem esse tipo de qualificação técnica mais rápido, né, mais curta, né? Como exemplo aí o Sistema S, né, o Senai, Senac, SESC, Senat, que oferece cursos rápidos. Eu mesmo já fiz curso no Senai, no Senac, SESC, Senat. São cursos bons, cursos rápidos que ajudam, né, você a se capacitar para uma profissão melhor ali, mais rápido, né, num período de tempo mais curto. Por exemplo, eu trabalhava numa transportadora e aí eu fiz o curso de operador de empilhadeira e consegui consegui um emprego na área, e o salário foi bem melhor do que eu já tinha antes ali, né, na função de ajudante, né? Então isso aí já me salvou bastante, né? Já aumentou aí uma faixa aí de R$600 aí no salário, o que na época já era uma diferença muito grande, né? Então imagina hoje em dia, né? Hoje em dia você tem um aumento aí de R$600, né? Como um exemplo, né? Em um período bem rápido, porque o curso ele demorava mais ou menos ali 3 semanas, né? Você já pegava o certificado e estava apto a operar a máquina e exercer a função ali que pagava mais.
Então, ajuda muito, né? Tem o Sistema S que eu falei, tem alguns cursos rápidos online aí, Fundação Bradesco, né? E outras instituições aí que tem cursos até gratuitos, tá, galera? O Sistema S ele tem aí cursos gratuitos, vale a pena pesquisar. Vou deixar o link aqui do Senac, do SES Senat e do Senai, né? Tem aí o programa de bolsas que você pode estar pesquisando no site e tem várias cidades aí do Brasil todo. Tem aí o Sistema S, né? É muito grande, no Brasil todo, em cidades grandes. E pode ajudar bastante, né? Então essa é a nossa parte que a gente pode estar fazendo aí para se livrar desse tipo de salário baixo, né? Incentivo à inovação tecnológica. Empresas que investem em tecnologia tendem a ser mais produtivas, podendo oferecer melhores remunerações aos seus funcionários. Isso aqui é o básico, né, hoje em dia, né, galera? As empresas aí que investem, né, em tecnologia conseguem melhorar os processos, conseguem melhorar o sistema, né, as ferramentas de trabalho, e o funcionário consegue ser mais produtivo e a empresa pode oferecer um salário maior porque está produzindo, está vendendo mais, está faturando mais. Então vai oferecer um salário aí de mais qualidade, né, para o funcionário. Então cabe às empresas, né, essa parte aí também, né? Não dá para cobrar do funcionário isso, né? Isso tem que ser de responsabilidade da empresa, né? E aí a conclusão: a persistência dos salários baixos no Brasil é resultado de uma combinação de fatores econômicos, sociais e estruturais. Abordar essa questão requer ações coordenadas entre governo, empresas e sociedade civil, visando promover um ambiente que valorize o trabalho e assegure as condições dignas para os nossos trabalhadores. Galera, aqui ele conclui, né, que requer aí uma ação entre o governo, empresas e a sociedade civil, que são os trabalhadores, né? Então, se cada um fizer a sua parte, se o governo estabelecer um salário mínimo decente, a gente se qualificar como mão de obra e as empresas investirem para melhorar os processos em tecnologia, em desenvolvimento, investir também em capacitação do funcionário, a gente vai ter um salário melhor, né? A gente vai ter uma remuneração mais digna, né, para a gente, né? Não deixando também da gente buscar a fazer a nossa parte, né, como profissional, como trabalhador, né? Sempre buscar mais qualificação para a gente poder estar sempre, possivelmente, aí encontrando melhores vagas, né? Melhores empregos com melhores remuneração também. Então, galera, o vídeo é esse. Espero que tenham gostado. Comenta o que você achou dessa matéria, do assunto. Se gostou, deixe o seu like aí, vai ajudar bastante. Um forte abraço e até a próxima.